O meu nome, Mário Simões. Sou médico psiquiatra, professor da Universidade de Lisboa, na Faculdade de Medicina, e desde há muito tempo que me interesso pelos temas da consciência, pelos temas da ovnivologia, e pronto, penso que tudo é o suficiente para a minha apresentação. Eu tenho um interesse especial que começou há muito tempo. Quando fui fazer a minha especialização na Suíça, estudavam-se na altura modelos da mente, modelos para as doenças, e então utilizavam-se vários meios para fazer essa modificação da consciência, sobretudo psicadélicos. Mas comecei a perceber que também era possível não só utilizar outros meios, como a hipnose clínica, para levar as pessoas a ter outros estados de consciência, e então começou aí o meu interesse. E notava-se que de vez em quando surgiam algo inesperado. Inesperado em tipo de fenómenos que nós diríamos anómalos. Anómalos porque são extraordinários, porque não são frequentes na população. E alguns desses, pois, seriam fenómenos, por exemplo, relacionados com a paranormalidade. Eu devo dizer que algumas pessoas diziam que não eram paranormais, eram muito normais, mas tinham fenómenos na sua vida que não eram habituais, como, por exemplo, telepatia, transferência de informação entre duas mentes sem ser pelos meios habituais, ou, por exemplo, também clarividência, ver algo que se estava a passar à distância naquele momento e não tinham acesso a outro tipo de informação. Mas também outros fenómenos que surgiam espontaneamente, que eram também considerados anómalos, no sentido que eu disse, extraordinários, não frequentes, como por exemplo experiências de quase morte, em situações dramáticas, após uma tentativa de suicídio, um parto que estava a correr mal, ou uma cirurgia que é um grande risco de vida, tentativa de enforcamento, um acidente de viação. Então pessoas contavam situações que nós consideramos hoje experiências de quase morte. Posso descrever muito resumidamente. A pessoa vê de cima o seu corpo e fica surpreendida. O meu corpo está em baixo, eu estou aqui, eu estou a refletir sobre a minha vida, sinto-me bem, mas depois é levada por um túnel e nesse túnel encontra seres, família, seres de luz, que alguns lhes transmitem mensagem de um modo telepático e depois chegam perto de uma luz e algo ou alguém lhes diz: regressa, não é ainda o teu tempo, e voltam de novo à vida. Isto é um resumo de uma experiência de quase morte. E outro tipo de fenómenos, também não só estes paranormais, como este que eu acabei de dizer, outras pessoas contam algo um pouco estranho, que teriam tido contacto com outros seres, com inteligências não terrenas. E isto é apenas um resumo da quantidade de fenómenos que eu diria anómalos. Ou ainda, deixe-me dizer também, algumas pessoas que têm vivências que vão recordar supostas vidas passadas. Durante uma sessão de hipnose clínica, têm acesso a esse tipo de informação. É a própria pessoa que atribui e vai, eventualmente, buscar provas de que se passou assim, que tem uma informação que não poderia ter obtido de outro modo. Algumas pessoas têm, na verdade, uma informação que depois confirmam e ficam muito surpreendidas. Não deixa de ser interessante referir aqui um colega meu, psiquiatra, Ian Stevenson, que publica com um estudo que até hoje não foi atacado pelo meio científico, pelo meio académico, sobre histórias de crianças com relatos dessas vidas passadas que ele confirmou muitas vezes a milhares de quilómetros de distância, em que as crianças reconheciam os locais onde teriam vivido numa suposta vida passada, os familiares, e que geralmente tiveram uma morte violenta. Também recentemente ele refere num livro chamado Onde a Reencarnação e a Biologia se Interceptam, dados que apontam para esta hipótese,
como por exemplo marcas de nascimento. Há marcas de nascimento que crianças tiveram, nasceram e impossíveis, não há nada, relatos, mesmo cicatrizes de cirurgias que nunca se passaram, nem na própria mãe. E, portanto, faz pensar que haverá algo que liga estas teorias de que estamos a falar. E, portanto, são uma quantidade de fenómenos anómalos, ditos anómalos no sentido de extraordinários, não frequentes, porque possivelmente não são anomalias, farão parte um dia da rotina da vida do ser humano. É a minha opinião. Não, penso que os fenómenos não são tão anómalos assim. Cada vez mais pessoas vêm falar comigo, com outros colegas psicólogos, contando estes, diria, factos extraordinários e muitas vezes não contam mais porque têm receio de serem considerados doentes mentais. É a minha opinião. Diversas correntes de pensamento e espiritualidade anunciam a chegada de uma nova era e grandes transformações são esperadas para o nosso planeta. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Mas o que cada um de nós tem feito para que essa realidade de fato se concretize? O Círculo é uma plataforma de estudos por assinatura sobre ciência, espiritualidade, ufologia e filosofia, que busca o desenvolvimento integral dos seus membros com videoaulas e práticas de harmonização e espiritualidade. É um movimento de pessoas em rede, com o objetivo de transformar o planeta a partir da sua própria transformação. Somos uma galera do bem, que se reúne em torno de um ideal e ainda investe em causas que acredita. Isso mesmo, somos uma empresa que direciona 50% do seu faturamento para ações de transformação planetária, simplesmente porque nós entendemos que este é o propósito do nosso trabalho. Uma força extrafísica tem movido pessoas em todo o mundo a se unirem a esta causa conosco. Você também pode fazer parte desse grande movimento. Acesse circulo.posati.com e descubra que o melhor ainda está por vir.